Eu tenho compartilhado com vocês, nas 4 últimas ocasiões que eu estive compartilhando a palavra de Deus, aqui, uma série que tem como base o fato de nós termos uma embalagem especial para Deus, que guarda algo muito especial, que é o próprio Deus. Nessas ocasiões, nós compartilhamos sobre qual é o seu peso espiritual, qual é o seu valor espiritual, qual é a sua altura espiritual e qual é a sua forma espiritual. Eu disse a vocês que qualquer modificação, qualquer adulteração nesses quesitos compromete aquilo que está em nosso interior. Não é isso? Que é o próprio Espírito Santo. E hoje eu pretendo encerrar essa série, digam graças a Deus, porque vocês não aguentam mais, falando especificamente sobre o que está em nosso interior, que é o próprio Espírito Santo. Por isso, o tema de hoje é: qual é o seu conteúdo? O que está dentro de você? Partindo do pressuposto que você é uma embalagem especial nas mãos de Deus, baseado em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz exatamente o seguinte: encham-se do Espírito de Deus. Então, ali está no imperativo, está indicando que uma ordem, uma orientação, uma recomendação: encham-se com o Espírito Santo. Antes de mais nada, é importante destacar que o Espírito Santo, ele não vai entrando na nossa vida aos poucos. Uma dose hoje, uma dose amanhã, uma dose depois da manhã. Por quê? Ele é o próprio Deus. Ou ele está de forma integral na nossa vida, ou ele não está na nossa vida. E por que então este versículo usa a expressão encham-se? A ideia não é você ir colocando aos poucos o Espírito Santo dentro de você, mas é o fato de que é necessário que eu amadureça espiritualmente para que o Espírito Santo que está pleno dentro de mim possa fluir através da minha vida. Então ele está dentro de mim, mas se eu não tiver a maturidade espiritual suficiente, ele não consegue realizar o que ele precisa realizar na minha vida, como também ele não consegue realizar o que ele precisa realizar através da minha vida. Essa é a ideia. Então não é que eu vou colocando o Espírito Santo aos poucos como se fosse uma bebida ou uma comida que eu vou colocando doses ali para dentro de mim. Não. Eu preciso crescer a fim de que gradativamente, conforme eu vou crescendo espiritualmente, ele possa fluir com liberdade através da minha vida. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de saber de vocês, se por acaso alguma vez na vida de vocês já fizeram essa pergunta. Você já se perguntou se o Espírito Santo está em você alguma vez na vida? Ou você já se perguntou se é possível identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que alguma vez na vida você já teve a curiosidade, será que de fato o Espírito Santo está em mim? Não estou sentindo arrepio nenhum, né? Não estou sentindo nenhum calafrio, nenhuma tremedeira, não estou girando, não estou rodando. Será que o Espírito Santo está em mim? Ou será que os meus irmãos, aqueles que estão ao redor de mim, são pessoas cheias do Espírito Santo? Porque eu também estou percebendo que não está acontecendo nada disso com eles. Não estou vendo ninguém se arrepiar, não estou vendo ninguém sair rodando, não estou vendo ninguém
ter algum outro tipo de manifestação. O fato é que, sim, é possível saber se eu estou cheio do Espírito Santo. E é possível também saber se as pessoas que eu mantenho contato, que eu tenho inimizade, que eu tenho intimidade, que eu tenho comunhão, também são pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela possui características morais e espirituais muito distintas, que refletem em atitudes distintas. Então, por observação desses detalhes, é possível saber se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo ou se aquelas pessoas com quem eu mantenho comunhão são pessoas cheias do Espírito Santo. Na prática, saber se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo ou saber se as pessoas que eu mantenho contato, que eu tenho comunhão, são pessoas cheias do Espírito Santo, deveria ser algo muito fácil para nós respondermos. Mas, normalmente, não é algo muito fácil. Por quê? Nós mantemos uma rotina muito agitada. E essa agitação que os dias que nós vivemos impõem na nossa agenda, nos distrai, ocupa a nossa mente e faz com que nós perdamos a sensibilidade de perceber o Espírito Santo, tanto em nossas vidas, como também na vida das outras pessoas. E em alguns casos, além de eu perder a sensibilidade, a ideia, muitas vezes eu posso ter até um conceito errado do que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? Eu brinquei aqui há pouco, né, dizendo, eu não estou sentindo nada, não estou vendo ninguém sentir nada. Então, às vezes, a gente tem um conceito errado sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ao contrário do que muita gente pensa, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que tem manifestações sobrenaturais, como, por exemplo, profetizar, orar em línguas. É claro que profetizar e orar em línguas é a presença do Espírito Santo. No entanto, nem sempre alguém que está fazendo essas coisas está cheio do Espírito Santo. E a gente precisa ter muita sensibilidade com isso. Por quê? Porque muitas vezes pessoas têm manifestações desse tipo pela natureza humana, para manifestar algum tipo de orgulho espiritual, querendo dizer que ela é espiritual mais do que outras pessoas. E também nós não podemos deixar de destacar que às vezes o próprio Satanás dá tais habilidades às pessoas para distrair os cristãos acerca da verdade. Então, se nós buscarmos somente essas manifestações sobrenaturais ou espirituais, seja lá como você queira dizer, como critério para definir se eu sou ou não cheio do Espírito Santo, ou se determinada pessoa é ou não cheia do Espírito Santo, eu posso estar sendo enganado. Na prática, uma pessoa cheia do Espírito Santo possui 5 marcas distintas e visíveis que eu posso observar na minha vida para saber se eu estou sendo um cristão cheio do Espírito Santo verdadeiro, autêntico. Mas também é possível observar na vida das pessoas que eu mantenho comunhão para saber se essas pessoas também são cristãs verdadeiras e autênticas. Marcas que não têm nada a ver com manifestação sobrenatural, como eu acabei de falar para vocês. A primeira delas é, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é praticante da palavra de Deus.
primeira marca visível que nós temos que observar numa pessoa cheia do Espírito Santo é se ela é praticante da palavra de Deus. Talvez seja um dos principais sinais da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a prática da palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma relação amorosa com a palavra de Deus. Ela tem prazer na palavra de Deus, ela tem desejo pela palavra de Deus. Como nós podemos ler ali, um cristão cheio do Espírito Santo é sempre comprometido com o estudo da palavra de Deus. E também é dedicado em colocar em prática tudo o que aprende. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o desejo de conhecer a palavra de Deus. Mas ela também tem o desejo de colocar em prática aquilo que ela tem aprendido na palavra de Deus. E nós podemos ler isso em João 14, 26, onde o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: mas o Auxiliador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem uma missão de auxiliador nas nossas vidas, que o Pai vai enviar em meu nome. Vale lembrar que Deus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, né? E este auxiliador, que é o Espírito Santo, ensinará vocês todas as coisas e fará com que lembrem tudo o que eu disse a vocês. E aqui é importante nós destacarmos o seguinte. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo ensinará vocês todas as coisas. Como é que o Espírito Santo ensina a mim e a vocês acerca da palavra de Deus? Ele faz aparecer na minha mente um conhecimento? Não. Ele desperta em mim e em vocês o desejo de buscar este aprendizado na palavra de Deus. Então, esta é a maneira como ele me ensina acerca da Escritura. Ele me leva a buscar este conhecimento na palavra de Deus, pois é a sua própria palavra. Então ele não vai soprar no meu ouvido um ensino novo. Ele vai me estimular a buscar esse conhecimento na palavra de Deus. Por isso que eu disse há pouco que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem prazer na palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo constantemente está orientando ele. Vá à palavra, vá à palavra, vá à palavra. Mas ele também, no versículo, ele também diz o seguinte: e fará com que lembrem tudo o que eu disse. O que Jesus, o nosso Senhor, disse, está onde? Na palavra. Então ele me lembrará do quê? Do que eu aprendi na palavra. Então, em todas as situações da minha vida, ele vai me lembrar algo que eu já aprendi na palavra de Deus, que pode ser útil naquele momento que eu estou vivendo. Mas se eu não tiver aprendido nada a respeito na palavra de Deus, ele não terá nada para me lembrar. Como eu disse a vocês há pouco, ele não vai gerar conhecimento na minha mente. Ele vai me induzir a buscar esse conhecimento nas Escrituras. E a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento nas Escrituras, então, ele me lembra. E aí, eu posso utilizar aquele conhecimento que ele me lembrou de forma prática
e eficaz naquele momento da minha vida. Por isso, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é um estudante inveterado da palavra de Deus, mas também ele é um praticante inveterado da palavra de Deus. Porque a própria ação do Espírito Santo na vida dele promove isso. Promove a busca do aprendizado, a busca do conhecimento nas Escrituras. E, conforme ele vai sendo lembrado pelo Espírito Santo de um conhecimento que ele já adquiriu, ele vai colocando em prática em sua vida. Percebe? Não é um sinal subjetivo. É uma marca real. É uma marca física. É visível. É fácil identificar uma pessoa que tem apreço pela palavra de Deus e tem se esforçado para colocar em prática a palavra de Deus. Porque essa pessoa vive diferente. Essa pessoa faz escolhas diferentes. As conversas dessas pessoas são de conteúdo diferente. Ela não precisa sair profetizando. Ela não precisa sair orando em línguas para dizer para você que ela está cheia do Espírito Santo. Você sabe que ela está cheia do Espírito Santo porque de Deus está transbordando a vida dela. Porque ela está se enchendo com a palavra de Deus. Percebem a diferença de conceito? Aí, olha a orientação que Deus deu a Josué, que é um texto que todo mundo conhece, vira e mexe, faz parte das nossas pregações aqui, mas vale lembrar, porque é bem oportuno para esse tema. O que ele está orientando Josué? Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Para que ele possa comunicar o que está escrito no livro da lei, é necessário o quê? Estude esse livro dia e noite. Se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Na verdade, o que Deus está pedindo para Josué fazer, aí, faz parte do trabalho auxiliador do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo me auxilia a estudar a palavra de Deus. Ele me auxilia a viver a palavra de Deus. E ele me auxilia a compartilhar a palavra de Deus. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então quer dizer que eu vou ficar rico? Não. Você terá sucesso porque você vai conseguir viver de acordo com a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus na sua vida. E para Deus, você é bem-sucedido. Ainda que para o mundo, você seja um anônimo. Mas é preferível ser anônimo para o mundo e ser bem-sucedido para Deus. Então, nós já entendemos que a primeira das 5 marcas visíveis na vida de uma pessoa, para eu saber se ela é cheia do Espírito Santo, então é alguém que experimenta isso na sua vida. Que estuda a palavra de Deus, que se esforça para viver em conformidade àquilo que tem aprendido na palavra de Deus e compartilha a palavra de Deus toda vez que tem oportunidade com alguém, sob a inspiração, sobre o auxílio do Espírito Santo. Segundo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida de santidade. Viver em santidade, resumidamente, é você se manter afastado daquilo que Deus não aprova, com a finalidade e com o propósito do quê?
de cumprir a vontade de Deus. Esse é o resumo do que é ter uma vida de santidade. Portanto, baseado nessa perspectiva, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é obcecada por bens materiais, não é arrogante, não se deixa levar pelos prazeres da carne, se afasta dos vícios e não cobiça o próximo. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é desprendida daquilo que é terreno, daquilo que é material, daquilo que é físico, com a finalidade de cumprir a vontade de Deus. Então, a presença da avareza, a presença da arrogância, a presença pela busca pelos prazeres terrenos na vida de alguém, pelo vício, e a presença da cobiça na vida de um indivíduo, é um indicativo de que o Espírito Santo não está fluindo através da vida dela. Não estou dizendo que ela não tem, como eu disse no começo, ela tem, mas o Espírito Santo está bloqueado. Mas a pessoa que, por ser a vontade de Deus, ela se abstém disso, ela luta contra isso, ela nega isso, então ela começa a permitir que o Espírito Santo, então, possa fluir através da vida dela. Romanos 13, versículos 13 e 14, diz o seguinte: vivamos decentemente. Então, o cristão, ele precisa viver decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Ou seja, todos podem observar o seu estilo de vida e não vão encontrar nada que desabone. Nada de farras ou bebedeiras, nem de imoralidade ou indecências, nem brigas e ciúmes. Então, ele está dizendo então para eu me apartar dessas coisas, porque se eu sou alguém da luz do dia, aquele que é da luz do dia não vive por tais práticas. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Então, nesses dois versículos, eles apresentam duas coisas importantes. Primeiro, que Deus está dizendo, olha, se afaste de tudo que é indecente. Isso é uma marca da presença do Espírito Santo. Mas eu vou dar um pouco mais de detalhes no próximo tópico, no terceiro tópico. Eu vou focar na segunda questão. Tenham as qualidades do Senhor Jesus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que desenvolve as qualidades de Cristo. Então é necessário que esta pessoa permita que as qualidades de Cristo se desenvolvam em suas vidas, em sua vida. Por quê? Porque a presença das qualidades de Cristo na vida de um indivíduo faz o quê? Anula a parte final do versículo 14. Na parte final do versículo 14 ele diz: não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana. Então, quando você desenvolve as qualidades de Cristo, as qualidades de Cristo anulam na sua vida o desejo por satisfazer a natureza humana. Então, por que as pessoas elas lutam contra o desejo da natureza humana e sempre apanham? Elas lutam contra o desejo de satisfazer a natureza humana e sempre apanham. Por quê?
Porque elas ficam lutando contra o desejo, mas não procuram desenvolver as qualidades de Cristo. Quando eu desenvolvo as qualidades de Cristo presente em mim, anulam os desejos da natureza humana. Mas enquanto eu for lutar diretamente contra elas, sem ter as qualidades de Cristo, é uma luta que eu vou perder sempre. E como que eu desenvolvo as qualidades de Cristo? Outro texto bastante conhecido. Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, quais são as qualidades de Cristo? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Eu consigo desenvolvê-las sozinho? Não. É o Espírito Santo que produz elas na minha vida. Embora o Espírito Santo que produza, é necessário que eu decida permitir que ele faça isso. Dando liberdade, dando oportunidade para que ele faça isso. E como que eu dou essa liberdade, essa oportunidade para que ele faça isso? Aquilo que eu disse para vocês no ponto anterior. Sendo alguém que medita na palavra de Deus, se esforça para viver o que está na palavra de Deus e compartilha a palavra de Deus, como Deus disse lá a Josué, diariamente. Então, conforme eu vou me alimentando da palavra de Deus e fazendo uso da palavra de Deus, o Espírito Santo vai gerando em mim o caráter de Cristo. E conforme o caráter de Cristo vai sendo desenvolvido na minha vida, os desejos da minha natureza humana vão sendo dominados. Como que eu vou lutar contra a minha natureza humana, esperando vencê-la com zero Bíblia? Não existe essa possibilidade. Mas se eu for alguém que se alimenta da Bíblia, da palavra de Deus, e se esforça em colocá-la em prática na minha vida, eu não preciso nem lutar contra a minha natureza humana. Porque o Espírito Santo vai desenvolvendo o caráter de Cristo em mim, e o caráter de Cristo gradativamente vai anulando a minha natureza humana. Então, eu nem sequer, entre aspas, lógico que há uma luta, mas entre aspas, eu nem sequer preciso travá-la. Porque o próprio Espírito Santo trava esta luta por mim. Então, a segunda marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela permite que o Espírito Santo desenvolva as qualidades de Cristo em sua vida, a fim de que ela anule ou neutralize a natureza humana dela. A ausência
da natureza de Cristo ou do caráter de Cristo na vida de uma pessoa, manifesta uma lista ao contrário dessa daí de Gálatas 5, 22 e 23. Uma lista oposta. Então, uma pessoa, se o primeiro item da lista, exemplo, é o amor, uma pessoa sem a natureza de Cristo, ela é uma pessoa cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de rancor, de mágoa, de ressentimento. Vocês não devem conhecer ninguém assim. Se o segundo item da lista é a paz, e essa paz, ele não se refere a uma vida tranquila, mas se refere a uma vida em parceria com Deus. A ausência disso é o quê? É alguém que luta contra Deus, é alguém que resiste à instrução de Deus. E por aí vai, gente. Então, se eu permito que o Espírito Santo desenvolva a natureza de Cristo em mim, eu vou manifestar isso daí. Mas se eu olho para a minha vida, ou se eu olho para a vida das pessoas à minha volta, e vejo algo que representa o oposto dessa lista, o que eu entendo? Que ou eu, ou as pessoas que eu estou ajudando, acompanhando, pastoreando, cuidando, estão resistindo à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque são negligentes na onde? No estudo diário da Palavra de Deus, no esforço em colocar lá em prática e no desejo de compartilhar o que tem aprendido. Que nós observamos no primeiro ponto. O Espírito Santo nos estimula a dedicarmos nossas vidas ao cumprimento da vontade de Deus, fazendo com que nos desprendamos do que é terreno e desenvolvamos a natureza de Cristo. Então, conforme a natureza de Cristo vai sendo desenvolvida, aquilo que é terreno, então, vai sendo anulado, vai sendo diminuído, e eu, então, vou assumindo a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira marca. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que se mantém distante do que Deus aprova. Não aprova, desculpa. É só para saber se vocês estavam espertos. Vocês estavam prestando atenção, tá vendo? Ó, que bom. E o que Deus não aprova? Lembra que eu li há pouco para vocês em Romanos 13, que diz assim, nada de farras ou bebedeiras, nem de imoralidade ou indecência, nem de brigas e ciúmes e coisas do gênero. Isso é com coisas que Deus não aprova. Coisas relacionadas ao mundanismo, coisas relacionadas ao hedonismo. Então, são coisas muito presentes na sociedade que nós vivemos hoje. Mas, observe o que está escrito lá em 1 João 3:9. Eu coloquei aqui na Nova Almeida atualizada, porque eu achei que o texto está bem mais próximo do original. Que diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. E esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, ele diz assim, que aquele que é nascido de Deus não vive pela prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. O que é a semente divina que permanece na vida do indivíduo? O Espírito Santo. Então,
o Espírito Santo, como nós já vimos, ele vem nos auxiliar a quê? A me abster do pecado. Então, aquele que vive tendo o Espírito Santo, mas vive pela prática do pecado, então ele está fazendo o quê? Recusando o auxílio do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele conheceu a Cristo, se ele se entregou a Cristo, ele não é mais escravo do pecado. Ele pode ter continuado pecando, mas ele não é mais escravo do pecado. E por que se ele não é mais escravo do pecado e ele continua pecando? Porque ele não diz não para o pecado. Porque ele não aceita o auxílio do Espírito Santo sobre a vida dele. Né? Tanto é que na parte final diz assim, ó, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que o Espírito Santo gera na vida de uma pessoa que indica que esta pessoa, ela nasceu em Deus? A exemplo do que está escrito, da forma que está escrito aí. O que eu acabei de falar para vocês. As qualidades de Cristo. Uma pessoa que vive, que tem as qualidades de Cristo geradas nela, ela é uma pessoa que manifesta um novo nascimento. Por quê? O que eu disse que as qualidades de Cristo fazem em nós? Anula a nossa natureza humana. E se ela anula a nossa natureza humana, eu vou continuar pecando? Não. Mas por que Cristo não gerou no sujeito as qualidades de Cristo? Porque o sujeito não lê a palavra de Deus, porque o sujeito não se esforça para viver a palavra de Deus, porque o sujeito não se esforça para compartilhar a palavra de Deus. A gente volta tudo lá atrás. Percebe que um está conectado com o outro? Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se mantém distante daquilo que Deus não aprova. Por quê? Porque o Espírito Santo produziu nela as qualidades de Cristo. E as qualidades de Cristo, na vida dela, vão empurrá-la para aquilo que Deus aprova, se afastando daquilo que Deus não aprova. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons. Isto é, capacidades especiais que ele nos prometeu. Então vamos ler dons como capacidades especiais. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na natureza divina. Então, o Espírito Santo nos dá capacidades espirituais. E o uso dessas capacidades espirituais faz o quê? Nos dá a capacidade de escaparmos da imoralidade e dos maus desejos. Mas aqui é um detalhe bem importante. Eu uso essas capacidades especiais em minha vida e em meu benefício? Não. Esses dons, essas capacidades especiais que nós recebemos do Espírito Santo,
ela tem a finalidade de eu usar na vida das pessoas à minha volta, em benefício das pessoas à minha volta. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Conforme eu vou usando os recursos que eu recebo do Espírito Santo para abençoar as pessoas à minha volta, eu vou escapando da imoralidade e vou me livrando dos maus desejos. Digamos assim, a exemplo de quando nós tomamos um medicamento, todo medicamento tem um efeito colateral. Quando nós usamos os dons espirituais para abençoar as pessoas, o efeito colateral é escapar da imoralidade e se livrar dos maus desejos. Portanto, não pense que você vai vencer a sua natureza humana, como nós estamos falando, de forma passiva. Mas também, como eu disse a vocês há pouco, não pense que você vai vencer a sua natureza humana lutando contra ela. Você vai vencer a sua natureza humana trabalhando para o fortalecimento e a expansão do reino de Deus. Porque conforme eu vou usando os dons para fortalecer e expandir o reino de Deus, o Espírito Santo vai desenvolvendo em mim as qualidades de Cristo, que vai me livrando da imoralidade e dos maus desejos. Percebe? Só que eu preciso o quê? Ter conhecimento e ter maturidade para usar esses dons. Adquiro onde? Na leitura diária da palavra de Deus, no esforço diário de colocá-la em prática e no desejo de compartilhar. Vamos lá para o primeiro ponto. Compreendem? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa trabalhadora para o fortalecimento e a expansão do reino de Deus. Mas que consegue vencer a imoralidade e os maus desejos por causa desse trabalho. Percebem? Todas as marcas que até agora eu trouxe para vocês, que foram 3, são visíveis. Ninguém saiu rodando. Ninguém precisa sair rodando. Ninguém precisa sair orando em línguas ou profetizando. Não que dentro desses dons eu não tenha a profecia. Tenho. Não que dentro desses dons eu não tenha a palavra de conhecimento e sabedoria. Tenho. Mas eu não preciso fazer show. Eu vou oferecer com sobriedade, equilíbrio para as pessoas. Para tirá-la do ponto A e conduzi-la para o ponto B. Porque o que nós vemos como manifestação do Espírito Santo são profecias, são palavras de conhecimento, que é uma charada. Você recebe uma charada e aí você passa meses tentando tentar descobrir a resposta dessa charada que nunca descobre.
Então não precisava de uma revelação dessa, porque eu vou continuar sem saber. Concorda comigo? Portanto, o Espírito Santo sempre nos lembrará do que já aprendemos na palavra de Deus, para colocá-la em prática em nossas vidas. Logo, uma pessoa cheia dele utiliza essas lembranças para evitar tudo o que Deus não aprova, mantendo-se na vontade de Deus. Então, se a pessoa não evita, ela não evita porque ela não quis. Mas ela foi lembrada muito antes de algo acontecer. O Espírito Santo certamente a incomodou, certamente a provocou a tomar a decisão correta. E aí, ficou na mão dela a decisão. Próximo ponto, próxima marca, quarta marca da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela entende a sua missão. Eu acabei de dizer para vocês que o Espírito Santo coloca em nós dons, que são capacidades espirituais para produzirmos algo na vida de alguém. Então, esses dons sugerem o quê? Uma missão. Sugere um trabalho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, por se separar do que Deus não aprova para ter condições de cumprir a vontade de Deus, descobre naturalmente o seu chamado. E eu coloquei até naturalmente, descobre e naturalmente entre aspas, por quê? Não é que ela vai descobrir pelo acaso. A vontade de Deus para a minha vida e para a vida de vocês já é explícita. Está declarada, está na palavra de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu olho para a palavra de Deus, eu sei o que Deus quer de mim. No entanto, esse descobre naturalmente, que eu coloquei ali intencionalmente, na ideia do quê? De quando a pessoa toma a decisão de se afastar do que Deus não aprova, para cumprir o que Deus aprova, então ela assume a responsabilidade de cumprir aquela missão. Ou seja, ela compreende e tem convicções sobre a missão que deve realizar dentro da obra de Deus. Então ela desenvolve uma convicção. A compreensão ela já tem, porque ela conhece a palavra de Deus. Mas ela desenvolve uma convicção. E a convicção é um nível de compromisso que a pessoa ela se dispõe até a morrer, se for preciso, para cumprir aquilo lá. Então, não é algo superficial, é algo muito profundo. É algo que se torna a identidade dela. Para nós entendermos melhor, vamos ler uma experiência do apóstolo Paulo. Atos 20, 23 e 24 diz o seguinte: sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Nesses dois versículos tem 3 questões bem importantes que eu quero destacar para vocês aqui. A primeira é: o Espírito Santo avisa aquele a quem ele habita sobre o que lhe espera. Com a finalidade de quê? De recuar? Não. Com a finalidade da pessoa se preparar. O apóstolo Paulo foi avisado pelo Espírito Santo
das prisões e sofrimentos, não foi? Em determinado momento, inclusive, até um grupo de irmãos foi até ele e falou assim: Paulo, não vai. Você vai ser preso lá. Mas ele foi. Porque ele entendeu, porque ele tinha convicções de que aquela era a missão dele. Então, ele entendia que os avisos que o Espírito Santo nos dava a ele, melhor dizendo, não era para ele fugir, não era para ele recuar, não era para ele mudar de rota. Era para ele se preparar para enfrentar o que estava por vir. Se eu entendo qual é a minha missão, se eu entendo qual é o propósito da minha vida dentro do reino de Deus, eu não me amedronto com as lutas e perseguições, porque eu sei que elas virão. Mas eu me preparo para elas. Segundo ponto que eu quero destacar nesses versículos mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a missão e termine o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Isso aí é convicção. Isso aí é certeza de um chamado divino. A pessoa considera o cumprimento do chamado divino mais importante que a própria vida. Aquele que considera o interesse pessoal, a conveniência, a estabilidade, a segurança material, mais importante que o cumprimento da vontade de Deus, é uma pessoa que está resistindo à ação do Espírito Santo na vida dela. Não que ela não possa ter essas coisas, mas se essas coisas forem maiores, mais importantes que o cumprimento da vontade de Deus, aí é problema. Se uma agenda pessoal for mais importante que uma convocação da parte de Deus para ir tomar café com alguém e levá-lo uma palavra, é problema. Se uma programação esportiva é mais importante que estar em comunhão com o povo de Deus, a fim de abençoá-los e ser abençoado, aí é problema. É uma pessoa sem convicção nenhuma acerca do que Deus espera dela. E é uma pessoa que ela não está apanhando de Satanás na luta contra a natureza humana dela. Ela está apanhando dela mesma. Satanás não precisa nem entrar no jogo, como nós vimos nos pontos anteriores. E terceira questão desses versículos e a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Esta era a missão de Paulo. Mas essa também é a nossa missão. Então, o que é anunciar a boa notícia da graça de Deus? É tornar Cristo conhecido entre aqueles que não o conhecem, mas também é ajudar aqueles que conhecem a Cristo a se tornarem íntimos dele. Então, é apresentar para quem não conhece, mas é discipular quem conhece. Só que só pode cumprir este trabalho quem conhece e é íntimo. Só pode cumprir esse trabalho
quem vive pelo esforço de colocar em prática o que tem aprendido na palavra de Deus. Porque como você vai apresentar alguém que nem mesmo você conhece? Como que você vai tornar uma pessoa amiga de alguém que você não é amigo? Então é necessário que eu esteja primeiro nessa condição. E então, a quarta marca da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é essa. É a convicção da missão a ser cumprida. Segundo Coríntios 5, versículos 18 e 19, diz o seguinte: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, por meio de Cristo, o que Deus fez? Nos transformou de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam seus amigos. Então, qual é a tarefa que eu recebi? Fazer com que outros sejam amigos dele. Logo, eu preciso ser amigo. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus seguidores. Então, quando Ele diz assim, a nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, mas por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus seguidores. Seus amigos, aliás. O que isso significa? Que a minha mensagem precisa conter o quê? Arrependimento e mudança de vida. Eu não evangelizo falando para o camarada, vem para Cristo que vai ser bom para você. Vem para Cristo que você vai receber a cura que você vai estar precisando. Vem para Cristo que você vai receber a porta de emprego que você precisa. É preciso conter uma mensagem que leve a pessoa ao arrependimento e à mudança de vida. Porque sem arrependimento e mudança de vida, ninguém se transforma em amigos de Cristo. Eu e vocês precisamos passar por isso. Nós precisamos passar pelo arrependimento e pela mudança de vida. Esse foi o processo que Cristo nos conduziu para nos tornar amigos dele. E esse é o processo que eu preciso levar as pessoas a passar para elas se tornarem amigas de Cristo. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornaram seus amigos. Por meio do arrependimento e da mudança de vida. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo considera o cumprimento da vontade de Deus mais importante que a própria vida, como já disse para vocês. E por isso recebe dele a convicção e os recursos necessários para cumpri-la. Então, esse é um detalhe bem importante. Eu preciso somente da disposição de cumprir a missão. Porque os recursos não são meus, os recursos são do Espírito Santo. Então, aquela conversa de, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia. Isso daí é uma justificativa para a minha falta de desejo. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu só preciso da disposição. Os recursos são espirituais que vêm da parte de Deus por meio do Espírito Santo na minha vida. Como já falamos há pouco. Por isso, quem
quinta e última marca é: ela tem prazer em fazer a obra de Deus. Uma pessoa, então, cheia do Espírito Santo, além de ter a convicção do seu chamado, tem prazer em cumpri-lo. Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como em ações. Então, Deus está agindo na minha vida e na sua vida. Para quê? Para te dar um milagre? Uma porta de emprego? Não. A ação de Deus nas nossas vidas é para quê? Para obedecê-lo. Tanto em pensamento, ou seja, na minha parte intelectual, no meu entendimento, na minha compreensão e na minha decisão, mas também nas minhas ações. Então ela não fica só no meu desejo, eu quero fazer a vontade de Deus. Não. Ela leva você a fazer a vontade de Deus. A cumprir a vontade de Deus. Então, o cumprir a vontade de Deus, para alguém que está recebendo a ação do Espírito Santo desta forma, não é algo pesado, não é algo triste, não é algo que é um estorvo na vida dela. Ela faz isso com alegria, ela faz isso com disposição. Nós sabemos que, inclusive, a marca do cristão é a alegria. Uma das marcas do cristão é a alegria. Por quê? Porque é um privilégio fazer a obra de Deus. Portanto, uma pessoa que se dedica ao cumprimento da vontade de Deus, incentiva o próximo a fazer o mesmo e não desanima por questões pessoais ou terrenas. Esse é um detalhe importante. Uma pessoa que é estimulada pelo Espírito Santo não desanima em meio às lutas, sofrimentos e perseguições de fazer a vontade de Deus. Pois ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em 1 João 5, versículos 3 e 4, melhor dizendo, diz o seguinte: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. E aí, quando nós lemos essa frase dizendo que os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, se a gente lembrar de tudo que o Espírito Santo faz por nós nos 4 tópicos anteriores que eu lembrei, que eu compartilhei com vocês até aqui, Ele me dá toda a condição emocional, espiritual e física para cumprir. Porque o que torna obedecer a Deus difícil? O que torna obedecer a Deus difícil é a minha natureza humana. Porque a minha natureza humana quer fazer coisas contrárias à vontade de Deus, e a minha natureza humana também se importa com a opinião de terceiros. Mas se eu venço a minha natureza humana, ela deixa de se importar com a opinião de terceiros e ela deixa de buscar coisas voltadas à minha natureza carnal. Automaticamente, as lutas, sofrimentos e perseguições que eu sofro por causa do cumprimento da vontade de Deus, o peso dela faz assim, vai lá para o chão. Elas continuarão existindo, mas a relevância deles na minha vida diminui. Então, quando ele fala que é fácil obedecer a Deus, ele não está falando na complexidade.
Ele está falando o seguinte: olha, você vai sofrer, mas como o seu coração mudou, como a sua mente mudou, aquelas lutas, sofrimentos e perseguições terão um peso menor. Além dos recursos da parte de Deus, que eu já falei para vocês, que eu recebo para o cumprimento da vontade de Deus. Portanto, nós temos 5 marcas visíveis na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ela é praticante da palavra de Deus, ela tem uma vida de santidade, ela se mantém distante do que Deus não aprova, ela entende a sua missão e ela tem prazer em praticar a obra de Deus. São 5 marcas visíveis que eu posso fazer uma autoavaliação na minha vida e descobrir se eu as tenho, para saber se eu estou permitindo o fluxo total do Espírito Santo através da minha vida. Mas também são marcas que eu consigo observar na vida daqueles que eu mantenho comunhão. Na vida daquelas pessoas que Deus colocou aos meus cuidados para pastoreá-las. E eu consigo perceber, então, onde eu preciso ajudá-los para desenvolver espiritualmente essas pessoas. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem prazer em conhecer e praticar a palavra de Deus, utilizando-a para se manter afastado de tudo que Deus não aprova, como também para manter a sua natureza humana sob controle, adquirindo a clareza da vontade de Deus para a sua vida e cumprindo-a com excelência. Que todos nós sejamos essa pessoa e que Deus nos abençoe. Amém.